No Saber Direito desta semana, o professor Rafael Chuvez Kurkowski traz o direito processual penal. O professor aborda os temas procedimento comum, comum sumário, sumaríssimo, suspensão condicional do processo e procedimento do júri. Meus cumprimentos, prezada aluna, meus cumprimentos, prezado aluno. Retornamos hoje ao nosso quinto encontro de um total de 5 aulas do nosso curso Procedimentos Penais. É uma satisfação retornar aqui, ajudá-los um pouco, dar esse norte no estudo de processo penal. O tema de hoje é mais apaixonante ainda, Tribunal do Júri, que é o procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, que iniciaremos a aula, eu já chamo aqui o slide 1, claro, e meu nome é Rafael Chuvez Kurkowski, promotor de justiça em Sergipe, e compareço aqui na condição de professor para essa finalidade. Pois bem, no slide 1 que os senhores acompanham, nós temos a descrição da primeira fase do procedimento do júri, que é o chamado qualificado de procedimento bifásico, ou em 2 fases. Por quê? Nós temos uma primeira fase muito bem delimitada, que chega até uma decisão que ou encerra o procedimento e não se fala mais em júri, ou vai para plenário, para o Tribunal do Júri que nós conhecemos, os debates, o júri na essência. Esta segunda fase do júri é o chamado juízo da causa. Esta primeira fase que veremos agora é o juízo da acusação, o judicium accusationis, em oposição ao judicium causae da segunda fase. Essa primeira fase, meus caros, ela é muito similar, ela é muito parecida com rito comum ordinário, a primeira fase. Começa por denúncia, avança-se para a instrução, a absolvição sumária aqui não é no início, é no final. Depois da instrução, são 4 decisões possíveis. Impronúncia, improcedência com coisa julgada formal meramente. O caso pode ser reapresentado ou rediscutido. Desclassificação. Não se trata de crime doloso contra a vida, mas de outro crime que vai para outro juízo que não o Tribunal do Júri. Temos a absolvição sumária, que é no final da primeira fase. Reconhecida a absolvição sumária, coisa julgada material na absolvição. E a única decisão que remete o processo para a segunda fase, que é a decisão de pronúncia. Veremos isso no momento devido. Iniciando, vamos tratar dos artigos 406 ao artigo 497 do Código de Processo Penal, para que nos localizemos aqui. Antes, temos que verificar, meus caros, a competência. Qual é a competência do Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Onde está escrito isso? Na Constituição, meus caros. Na Constituição, que prevê a competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que isso significa? Júri pode julgar, deve julgar crimes dolosos contra a vida e pode julgar outros. O legislador pode validamente atribuir ao Tribunal do Júri outros crimes que não dolosos contra a vida. E querem um exemplo básico disso? Ocultação de cadáver. Sempre que o homicídio é processado juntamente com a ocultação de cadáver não é crime doloso contra a vida, não deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, mas por conexão em relação ao homicídio, conexão processual, ele acaba sendo julgado junto. Então ampliamos a competência do júri exatamente para, além do homicídio, crime doloso contra a vida, fazer o julgamento do crime de ocultação de cadáver. Quais são os crimes dolosos contra a vida, meus caros? Temos aí homicídio, temos participação em suicídio e temos aborto. São os 3 tipos qualificados, diferenciados, que podem ser julgados pelo Tribunal do Júri. E latrocínio, por que não? Roubo seguido de morte. E lesão corporal seguida de morte, por que não? Porque aí temos que identificar o dolo, meus caros. E o dolo, nesses crimes, não é voltado à eliminação da vida. No próprio latrocínio,
o réu elimina a vida da vítima para ter o patrimônio dela. Esse é o objetivo principal. Diversamente do homicídio, em que o dolo do homicida, do réu, é justamente eliminar a vida da vítima. Então, crimes com morte que não são dolosos contra a vida, e se não houver conexão com crime doloso contra a vida, não é julgado pelo tribunal do júri. Lesão seguida de morte, 129, parágrafo 3º, que é uma classificação de crime préter doloso. O que é préter dolo? Dolo na conduta antecedente, culpa na conduta posterior. Na lesão corporal de morte, exemplo clássico, eu, munido de uma pedra, atiro essa pedra contra a vítima, em princípio para lesioná-la, ela é atingida pela pedra, cai sobre o cordão da calçada, do pavimento, aquela parte mais elevada da calçada, bate com a nuca ali e falece. Eu tive dolo, ao arremessar a pedra, de matar a vítima? Não. Era uma pedra não muito grande, não era um paralelepípedo, nada disso. Eu não tive dolo eventual sequer. Mas eu tive dolo nesta lesão, culpa na conduta posterior, que foi o desequilíbrio da vítima causado por mim, e a vítima faleceu porque bateu a cabeça na calçada. Então, aqui temos um exemplo, lesão corporal seguida de morte, que não é julgada pelo tribunal do júri. 157, parágrafo 3º, latrocínio, crime qualificado pelo resultado. É aquele em que existe dolo no antecedente e dolo ou culpa no consequente, no posterior. Então, no latrocínio, se eu mato para eliminar a vida, óbvio, da vítima, justamente com a finalidade de subtrair patrimônio, já vimos que não é crime doloso contra a vida. Certo até aqui, meus caros? E percebam o seguinte, STF súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Outra pergunta, e genocídio, meus caros? Genocídio é julgado pelo tribunal do júri? Em conexão apenas se o genocídio for praticado mediante mortes, eliminação da vida. Uma das formas de eu praticar genocídio sem matar as vítimas é fazer a esterilização de uma população. Não é crime doloso contra a vida, portanto, não será julgado o crime de homicídio pelo tribunal do júri. Agora, se para cometer o genocídio eu extermino toda uma população, índios, por exemplo, o que acontece? Haverá concurso entre o crime de homicídio, de todas as vítimas que eu matei, mais em concurso formal com o genocídio, que houve a mesma prática de crime, ao mesmo tempo com mais de um resultado. Então, vista essa questão do genocídio, meus caros, passamos agora à análise específica da primeira fase do procedimento do júri. E nesse sentido que será exibido para vocês agora o slide primeiro da aula de hoje. Meus caros, em relação a essa primeira fase, chamada juízo da acusação ou judicium accusationis, nós temos os mesmos requisitos da denúncia, praticamente, do rito comum ordinário, no rito dos crimes dolosos contra a vida. Lá o artigo 41 tem inteira aplicabilidade aqui, a possibilidade de rejeição da denúncia é a mesma, a inépcia são os mesmos motivos, tudo que foi explicado para a denúncia no rito comum ordinário vale aqui. Então vamos seguir na aula. A rejeição da denúncia, da mesma forma, denúncia inepta, ela é rejeitada. Então, tudo que já foi estudado para a rejeição da denúncia no rito comum ordinário, se aplica aqui no rito dos crimes dolosos contra a vida. Então, oferecida a denúncia, qual é o próximo passo no rito dos crimes dolosos contra a vida? É justamente a citação do réu para vir ao processo e apresentar a sua resposta. Essa citação, já vimos, tem que ser pessoal, tudo que foi dito lá para o rito comum ordinário vale aqui, prazo é de 10 dias, quantidade de testemunhas que a defesa pode arrolar e o Ministério Público podem arrolar 8 testemunhas. Nessa resposta à acusação do réu, meus caros, ele pode arguir preliminares, alegar tudo que for interesse de sua defesa, oferecer documentos e justificações, as 8 testemunhas.
A regra aqui é a mesma em relação à inércia, ou seja, se o réu não se defende, será nomeado defensor dativo para ele, porque a defesa no processo penal brasileiro é indisponível, ou seja, o próprio réu não pode renunciar à sua defesa, ele pode até renunciar à autodefesa, que consiste no direito de presença e audiência, mas ele não pode renunciar à sua defesa técnica, que é realizada por um defensor, um advogado dativo, seja público, seja privado, ou um advogado contratado por ele mesmo. Diferença primeira no nosso rito, meus caros. Réplica. Existe a previsão de réplica no rito dos crimes dolosos contra a vida. Após o oferecimento da resposta à acusação, o juiz dá vista sobre ela ao Ministério Público, para se manifestar a respeito da resposta à acusação juntada pelo réu, dos documentos juntados por ele e de tudo mais que ele requereu. Então, oferecida a réplica pelo Ministério Público, vamos para a instrução. Vimos que não existe mais absolvição sumária neste momento, mas apenas lá no final da primeira fase, e vamos falar sobre isso. Na audiência da instrução, meus caros, mesma ordem do rito comum ordinário. Começamos por vítima, se possível, se sobrevivente na hipótese de homicídio tentado, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Se forem inquiridas por carta precatória, não importa a ordem, pode violar essa ordem. A violação dessa ordem, lembremos-nos, nulidade relativa e não absoluta. Nulidade relativa, aquela que deve ser arguida no primeiro momento sob pena de convalidação dos atos, porque ocorre a preclusão. Temos esclarecimentos dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas, último ato, interrogatório. Estamos ainda na primeira fase do júri. Esta audiência ocorre como qualquer outra audiência criminal no fórum, não existe o plenário, não existe a população e aquilo que é transmitido pela televisão. Isso só é na segunda fase, estamos na primeira ainda. Na sequência, temos diligências? Não está prevista a fase de diligências agora. Mas vejam que estranho. Se no processo penal eu tenho indícios suficientes da tentativa de homicídio, mediante um laudo pericial preliminar, a documentação referente ao prontuário médico, a internação da vítima no hospital, eu tenho uma materialidade pelo menos indiciariamente comprovada. Só que em algum momento do processo, antes do julgamento pelos jurados, que são os juízes naturais da causa, eu tenho que ter a prova segura da materialidade. Então, neste meu exemplo, é possível irmos para a pronúncia e fazer esse exame definitivo, essa perícia, lá na segunda fase? É. No outro exemplo, não tem documento nenhum. Como é que o juiz pode pronunciar se não existe um mínimo de indício sobre a materialidade? Neste caso, embora não haja a previsão de diligências, elas serão sim possíveis de serem cumpridas, especialmente em relação à materialidade do crime, não obstante a ausência de previsão na lei nesse sentido, meus caros. Alegações orais, admite-se a substituição por memoriais escritos. Encerrados os debates, parágrafo 9º, o juiz proferirá a sua decisão ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Até aqui praticamente nenhuma diferença. E onde começa a ficar diferenciado e interessante para fins de estudo, a primeira fase, aqui. Depois que termina a instrução, depois do oferecimento das alegações finais pelo Ministério Público, em primeiro lugar, antes, sempre, e pela defesa, em último lugar, sempre, por questão de contraditório e ampla defesa. Quando encerra a instrução, meus caros, o juízo tem 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades dizem respeito a pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária. Iniciemos pela pronúncia, que é a única decisão que inaugura a segunda fase do juízo da causa no rito dos crimes dolosos contra a vida e permite que se obtenha lá no final plenário a condenação ou absolvição do nosso réu. A pronúncia está regulamentada ali
a partir do artigo 413 do Código de Processo Penal, meus caros. E a pronúncia ela é basicamente o seguinte: o juiz reconhece, se convence da materialidade e reconhece a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, ele deve pronunciar, ou seja, mandar o caso ao julgamento popular. Percebam então que a pronúncia é um tipo de um filtro. Se não passar por esse filtro, o processo não avança e para ali. Se passar por esse filtro, significa que o processo está apto, em condições, a ser julgado por um conselho de sentença. Em síntese, a pronúncia é isso, meus caros. E, em relação a ela, observamos a necessidade de uma linguagem comedida. O que significa isso? Comedimento na linguagem. O juízo, quando pronuncia, não pode usar termos que expressem certeza de autoria da parte dele, ou outros termos que possam influenciar os jurados quando lerem essa decisão de pronúncia. Imaginemos que o juiz escreva na pronúncia: está completamente comprovada a autoria deste assassinato, porque o homicida é certo, foi sanguinolento, foi frio, o contexto probatório é certo nesse sentido. É um excesso de linguagem absurdo o meu exemplo, na prática não existe, mas outros excessos existem. Excesso de linguagem na pronúncia, meus caros, a jurisprudência tranquila aqui é causa de nulidade. Ou seja, se houver excesso na pronúncia, haverá interposição do recurso devido, recurso em sentido estrito, vai para o Tribunal de Justiça, Justiça Estadual, TRF, Justiça Federal. Temos também júri na Justiça Federal, meus caros, não nos esqueçamos. O TJ, neste exemplo, dá provimento ao recurso em sentido estrito, reconhecendo o excesso da pronúncia. O que ele determina? A anulação da pronúncia, que ela seja desentranhada dos autos e uma nova seja prolatada, justamente para não haver influência sobre os atores que trabalharão nesse processo, especialmente os jurados. Embora seja vedada a leitura lá no plenário para os jurados da pronúncia como argumento de autoridade, os jurados têm acesso e podem ler se quiserem. Um jurado que lê uma decisão com excesso de fundamentação pode, no íntimo, ficar inclinado pela condenação por conta desse linguajar do juízo. Então, de pronúncia, meus caros, temos que ver também o seguinte: o objeto da pronúncia, o que ela inclui e o que ela não inclui. A pronúncia inclui o homicídio em si, a forma simples, artigo 121 caput, sobre qualificadoras. A pronúncia deve reconhecer qualificadoras para que essas possam ser objeto de julgamento. Se a pronúncia não reconhece qualificadoras, elas não serão quesitadas aos jurados, ou seja, não serão perguntadas aos jurados. E majorantes, causas de aumento de pena, devem constar da pronúncia. Se não constarem, não podem ser quesitadas. E percebam que a pronúncia para o Ministério Público, enquanto titular da pretensão acusatória, é um verdadeiro limite. É o máximo da acusação é a pronúncia. O que não estiver na pronúncia não pode ser objeto de sustentação no plenário. Eis a questão. Mas é o limite máximo. Nada impede que o Ministério Público, frente a uma pronúncia por homicídio com 3 qualificadoras, peça a condenação do réu por apenas uma qualificadora e não reconheça 2. É possível. Então, a pronúncia para o Ministério Público é um limite máximo. E minorantes? Precisa? Não. Privilegiadora? Também não. Atenuante? Muito menos. E agravante? Meus caros, agravantes não precisam ser objeto da pronúncia. Temos regramento específico no CPP. Para agravantes e atenuantes serem reconhecidas, elas dependem de alegação da parte interessada durante os debates no plenário, na segunda fase do júri. Não é agora e, portanto, não devem ser objeto da pronúncia. Recurso que cabe contra a pronúncia é uma decisão que não encerra processo, é uma decisão que encerra apenas a fase. Rese, recurso em sentido estrito. Vista a pronúncia, vamos agora para a impronúncia. Impronúncia, meus caros,
estamos ali no artigo 414 do Código de Processo Penal, e é o seguinte, é o oposto. O juiz não se convence da materialidade e não há indícios suficientes de autoria. O que o juiz faz? Ele impronuncia. O que essa impronúncia é? É equivalente a uma absolvição sem coisa julgada material. Como assim? O juiz, no dispositivo, escreve impronuncio o réu. Se, durante o curso do prazo prescricional, enquanto a pretensão punitiva estiver rígida, surgirem novas provas, o que o Ministério Público faz? Denuncia de novo o mesmo réu pelo mesmo fato. Coisa que, quando o réu é absolvido, não há que se pensar nisso, é um absurdo. Mas no rito dos crimes dolosos contra a vida, se não houver materialidade e indícios suficientes de autoria, o juiz impronuncia. Certo? Ainda, coisa julgada formal é o segredo aqui, que associa à impronúncia, meus caros. Lembremos-nos disso. Recurso contra a impronúncia. Impronúncia é uma decisão com valor definitivo que encerra o processo. Naturalmente que é a apelação. Então, para a pronúncia, recurso em sentido estrito, para a impronúncia, apelação. A terceira espécie de decisão, meus caros, tem a ver com a absolvição sumária. Lembram-se que no rito comum ordinário, a absolvição sumária é logo depois que o réu oferece a resposta à acusação? Pois bem, no júri não. No júri é depois da instrução da primeira fase, do juízo da acusação, no rito dos crimes dolosos contra a vida. Aqui, o juiz, artigo 415 do CPP, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, inciso 1, provada a inexistência do fato, ou seja, o fato homicídio não existiu. Eu absolvo sumariamente o réu em relação a isso. Trago aqui à memória, meus caros, um caso que não é contado para vocês por completo. Caso dos irmãos Naves, Minas Gerais, década de 30, julgamento sob a égide do Código de Processo Penal anterior ao presente e sob a égide da Constituição anterior à nossa, em momento que não existia soberania dos veredictos. Qual é, que está prevista na Constituição? Artigo 5º, inclusive. Qual é a consequência mais palpitante da soberania dos veredictos? Simplesmente o juiz técnico, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, STF, não pode reformar, substituir a decisão do jurado. Eles podem anular, rescindir, mas reformar, substituir no mérito, nunca. Então, a soberania dos veredictos é uma proteção da capacidade decisória dos jurados. Nesse sentido, no caso dos irmãos Naves, a história completa é a seguinte: criticam-se tanto os jurados, criticam-se as decisões decorrentes do tribunal do júri, sem muita razão. Por quê? Década de 30, irmãos Naves, Minas Gerais, o que aconteceu? No caso dos irmãos Neves, o seguinte: a vítima foi dada como morta. Os dois irmãos foram a julgamento por este homicídio. Na época era promotor ad hoc, promotor nomeado, não era de carreira, concursado. A primeira decisão foi de absolvição, o Ministério Público recorreu e conseguiu anular. Até aí tudo bem. A segunda decisão foi de absolvição de novo, e o Ministério Público recorreu para que o Tribunal de Justiça Mineiro reformasse a decisão absolutória e condenasse os réus, coisa que hoje é impossível frente à soberania dos veredictos. O TJ Mineiro deu provimento ao recurso e mandou à cadeia, à prisão, os dois réus que foram condenados a cumprimento de pena privativa de liberdade. Um dos irmãos faleceu no curso do cumprimento da pena, o outro sobreviveu e ingressou com uma medida equivalente à revisão criminal, porque a vítima, que tinha sido dada como morta, apareceu anos depois viva. Imaginem. Então, se o crime inexistiu, que é o caso do homicídio quando a vítima sobrevivente aparece, é a causa de absolvição sumária, meus caros, inciso 1.
Inciso 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. E percebam, não ser ele aqui é o réu. Quando se prova de forma absoluta, por A mais B mais C, que o réu não concorreu para o fato. Essa prova tem que ser muito forte, muito veemente. Por quê, meus caros? Quem tem soberania, competência, para decidir se aquela prova é suficiente ou não para absolver? O júri. Não é o juiz de direito. Então a prova aqui tem que ser muito forte para o juiz de direito tomar essa decisão no lugar dos jurados. Inciso 3. Quando o fato não constituir infração penal. O exemplo de manual aqui, meus caros, é o seguinte. São 2 réus, um réu dispara tiros contra a vítima, que falece. Na sequência, sem perceber que a vítima já estava morta, o segundo réu dispara contra a vítima. Ora, se a vítima já estava morta, o crime para esse segundo réu é impossível. Eu não consigo matar um cadáver, é óbvio. Então, neste exemplo, o segundo réu que disparou contra um cadáver pensando que a vítima ainda estava viva, em relação ao crime de homicídio, será absolvido sumariamente. Se houve responsabilidade ou não por ocultação de cadáver ou que trabalha com aquelas figuras de destruir, estragar o cadáver, é outra história. Pode ser apurada a responsabilidade. Importa o seguinte, em relação ao homicídio, ele será absolvido sumariamente, meus caros. Ainda temos o inciso 4, que diz, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Isenção de pena ou excludente de crime. Não havendo isso, meus caros, temos que será a hipótese de pronúncia do nosso acusado, do nosso réu. Do contrário, se estiver presente causa de isenção de pena ou exclusão de crime, haverá sim a absolvição sumária. Ainda neste inciso 4, temos que analisar a tese da inimputabilidade. De que forma? Se a inimputabilidade for a única tese defensiva, aqui sim vai caber a absolvição sumária, que vai resultar na aplicação de uma medida de segurança já no início do processo. Agora, se além da tese da inimputabilidade, ou seja, que o réu não era capaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta ou de se portar de acordo com esse entendimento, se ainda assim, apesar da inimputabilidade, houver outra tese defensiva, exemplo, ele praticou em legítima defesa o fato, ele deve ser pronunciado e levado a júri. Por quê? É melhor ele submeter essa tese defensiva aos jurados, em que ele pode ser absolvido propriamente pela legítima defesa, do que ser absolvido impropriamente nesta fase anterior e receber uma medida de segurança. É uma situação pior para o nosso réu. Recurso contra a absolvição sumária, a decisão que decreta, que reconhece a absolvição sumária. Apelação, meus caros, apelação. E temos ainda a 4ª decisão, desclassificação. A desclassificação está prevista ali na altura do artigo 419 do Código de Processo Penal, diz o seguinte, quando o juiz se convencer em discordância da acusação da existência de crime diverso dos referidos no 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Exemplo para gravarmos uma hipótese de desclassificação. O homicídio tentado. Ao final da primeira instrução, da primeira fase do juízo da acusação, se descobre que o réu não agiu com dolo animus necandi, o dolo de matar. Ele agiu com dolo de lesionar a vítima. Embora eu estivesse com o meu revólver municiado, eu disparei apenas um tiro contra a perna da vítima. Neste exemplo, eu não agi com dolo de matar, eu podia ter descarregado o restante das munições e não o fiz. Eu acertei e mirei numa parte não vital. Então aí temos um exemplo que aconteceria de desclassificação de um homicídio tentado, artigo 121 acumulado com 14 do Código Penal, para lesão corporal, artigo 129. Então este é o caso da desclassificação. E o recurso cabível contra ela
meus caros, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 2, porque ao fim e ao cabo, essa decisão que desclassifica reconhece a incompetência do próprio juízo do tribunal do júri. Eis a questão. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao presidente do tribunal do júri, artigo 421. Da seguinte forma, então, a única decisão que permite o prosseguimento do processo é a pronúncia. Nesse momento, então, relembrando o primeiro slide que já foi apresentado aqui na aula, está disponível para vocês, temos o seguinte esquema do tribunal do júri. Recebimento da denúncia, citação do réu, resposta à acusação, absolvição sumária não é agora, é depois, réplica do Ministério Público, que não existe previsão legal no rito comum ordinário, mas no rito dos crimes dolosos contra a vida existe. Na sequência, instrução, escuta-se a vítima, se possível, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimentos dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório, próximo, alegações finais do MP, próximo, alegações finais da defesa, e então chegamos, pronúncia ou impronúncia, ou absolvição sumária, ou desclassificação. E assim encerramos a nossa primeira fase do rito dos crimes dolosos contra a vida, também chamada de fase do juízo da acusação. Então chamamos o slide 2 agora, que será apresentado a vocês, em que contém o esquema da nossa segunda fase do rito dos crimes dolosos contra a vida. Podemos ver aqui a segunda fase do rito dos crimes dolosos contra a vida. Iniciamos, meus caros, pela fase do artigo 422. O que significa isso? É uma fase iniciada em que se permite a produção de diligências, aquelas que não foram previstas no encerramento da primeira fase estão previstas agora. No exemplo que trabalhamos na primeira fase, existe comprovação indiciária da materialidade com o exame preliminar e o prontuário médico e precisamos da perícia definitiva. Ela pode acontecer agora, nesta fase do artigo 422. E a fase do artigo 422 também se destina ao oferecimento do rol das testemunhas que comparecerão em plenário. Já temos uma redução de 8 para 5 testemunhas. A mesma forma de contagem já explicada antes, nas aulas passadas, por fato. O Ministério Público pode arrolar 5 testemunhas por fato, cada réu pode arrolar 5 testemunhas por fato. Isso decorrência do artigo 422. Na sequência, temos a possibilidade do artigo 427, que trabalha sobre o desaforamento. O desaforamento, meus caros, é uma medida prevista no artigo 427, então, reclamada pelo interesse da ordem pública ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Quem que pode solicitar? Tanto o Ministério Público, quanto a defesa, quanto o juiz de ofício. O desaforamento, meus caros, de forma prática, é retirar o julgamento da comarca em que ele deveria acontecer apenas o julgamento, o plenário, e fazê-lo em outra comarca, em outra cidade, em que não se verifique o mesmo problema que se verificou na comarca original e justificou a remessa do processo para outra comarca. Exemplo prático para vocês, de vida forense. Já participamos de sessões do Tribunal do Júri, de processos do júri, em que, em determinada cidade do interior, cidade pequena, 10 mil habitantes, o processo estava nessa fase, houve o sorteio dos jurados, são sorteados 25 jurados para, no dia do plenário, comparecerem, e desses 25, se no mínimo 15 comparecerem, 7 são sorteados para compor em conselho de sentença. Mas o sorteio primeiro dos 25 jurados acontece muito antes. E os dados dos jurados sorteados, com endereço e informações pessoais, ficam no processo. O que aconteceu em determinado processo, em que nós atuamos como promotor de justiça no Tribunal do Júri? Descobriu-se que o réu e familiares dele procuraram os 25 jurados que foram sorteados pedindo auxílio. Não foi
oferecendo dinheiro em troca de voto favorável, não foi para ameaçar, mas pedindo auxílio. Ora, numa comunidade de 10 mil habitantes, 5 mil devem ser aptos a serem jurados. Devemos retirar as crianças, analfabetos e tudo mais. O que acontece? É natural que haverá uma certa parcialidade do Conselho de Sentença. Então, foi requerido pelo Ministério Público, na ocasião, o desaforamento. A defesa manifestou-se sobre ele. Sempre que o desaforamento é requerido, a defesa tem que ser ouvida. Entendimento sumulado nesse sentido, do contrário, é nulidade. O próprio juízo é ouvido e o juízo concordou com a tese do Ministério Público e o julgamento foi desaforado para outra comarca. No caso, para a capital, que era próxima dessa cidade, mas não se verificaria essa possível parcialidade dos jurados. Então fica aí um exemplo prático para os senhores do desaforamento. Seguindo o nosso roteiro da segunda fase do Tribunal do Júri, meus caros, já vimos, existe o sorteio dos 25 jurados. Se no mínimo 15 comparecerem no dia da sessão, a sessão considera-se aberta. Desses 15, nós sorteamos 7 jurados, número ímpar que compõe o Conselho de Sentença. Sobre esses jurados, meus caros, existe a possibilidade de recusa. Nós temos, de um lado, as recusas peremptórias, que são as não motivadas e motivadas, e as recusas motivadas. Recusas motivadas não têm limite e ocorrem nas situações de impedimento e suspeição. Existem causas previstas especificamente para jurados, no CPP, e também as mesmas causas aplicáveis aos juízes togados se aplicam aqui. Em relação às recusas peremptórias, é recusa imotivada. Tanto o membro do Ministério Público quanto a defesa, quando é sorteado o jurado, tem que se manifestar se aceitam ou não. Recusas peremptórias são permitidas em até 3, e é uma das primeiras vezes que quem começa falando no processo penal é a defesa. É a defesa a primeira a ser perguntada se aceita ou não o jurado. Se a defesa aceita, depois pergunta-se ao Ministério Público se ele aceita ou não. E essa recusa, que pode ser em até 3 para cada parte, ela é imotivada, meus caros. Não é necessário o declínio de nenhum motivo, nenhuma motivação para que ela seja feita. Então, em prosseguimento, a nossa aula aqui de rito dos crimes dolosos contra a vida, atenção, meus caros, uso de algemas durante o plenário. O réu é conduzido e pode usar algemas desde que esteja justificado pelo juízo. Do contrário, haverá abuso, haverá irregularidade e nós aplicaremos a súmula vinculante número 11 do STF. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena da responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante número 11, meus caros. Quando é que, num exemplo, seria possível, justificadamente, usar algemas no réu em plenário? Cidade do interior, o réu é integrante, comprovadamente integrante de facção criminosa. O efetivo policial da cidade são 3 policiais militares, um delegado de polícia civil que reveza com 5 cidades. Podemos garantir a segurança? Claro que não. Então, nestes casos, podemos sim empreender as algemas no réu. Em prosseguimento, meus caros, do nosso rito aqui, temos a seguinte ressalva. Durante os debates, artigo 478 do CPP, as partes não podem referir-se à decisão de pronúncia como argumento de autoridade. O que isso significa, meus caros? Eu posso falar de pronúncia, em geral, em abstrato, mas não da pronúncia. O Ministério Público não pode estabelecer o seguinte raciocínio, a seguinte ilação aos jurados. Excelências, aqui o próprio juiz acha que ele é condenado, deve ser condenado porque o pronunciou. O juiz, que é sapiente, se percebesse que não deveria haver condenação aqui, não teria pronunciado.
Isso é uma referência à pronúncia como argumento de autoridade, que não tem serventia, é vedado pelo artigo 478, inciso 1. E da mesma maneira, pelo inciso 2, não é admissível fazer-se ilação negativa sobre o silêncio do acusado no interrogatório. Algumas vezes, o réu prefere não responder às perguntas que a ele são endereçadas, tanto no inquérito policial, na primeira fase, juízo da acusação, e na segunda fase, juízo da causa. Ele é obrigado a tanto? Claro que não. Tem aquele princípio da vedação da autoincriminação, nemo tenetur se detegere. Então, não é possível ao membro do Ministério Público estabelecer o seguinte raciocínio aos jurados. Estão vendo como ele é culpado, excelências? Quem cala consente, nós sabemos disso. Isso é completamente errado, não deve ser realizado, é proibido pelo artigo 478. Meus caros, regrinha de destaque aqui, 479 do Código de Processo Penal. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Ou seja, eu juntei documentos, quero fazer referência a ele durante o plenário, eu tenho que juntar em até 3 dias úteis antes e tem que ser dada a ciência à parte contrária nesse mesmo prazo. Do contrário, o documento ficará nos autos, mas não poderá ser lido ou exibido aos jurados. No prosseguimento do nosso rito, meus caros, chegamos ao dia do julgamento. No plenário, dos 25 jurados, são sorteados 7, conselho de sentença composto, juramento prestado pelos jurados, novamente, vítima é inquirida se possível, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e interrogatório. Detalhe, para esses 4 aqui sujeitos, os jurados podem perguntar, embora de forma indireta pelo juiz por escrito, segundo o Código de Processo Penal. Isso é para evitar que um jurado possa influenciar o outro a fazer uma pergunta que já revela a tese dele, seja pela absolvição, seja pela condenação. Trabalhemos com o exemplo do homicídio simples. Interrogado, passa-se aos debates. O Ministério Público fala por 1h30 até, defesa fala por até 1h30. Se quiser, o Ministério Público retorna à réplica, que é a segunda vez que o Ministério Público fala no plenário, por até 1 hora, defesa fala em tréplica, se quiser, por até 1 hora. Se o Ministério Público não voltar para a réplica, cabe tréplica? Não. Pela lei, não cabe isso, embora exista a doutrina divergente, minoritária, que sustente isso em nome da plena defesa. Mas não é opção prevista em lei e isso não encontra guarida na jurisprudência. Terminada a tréplica, meus caros, o que acontece? O juiz vai ler os quesitos aos presentes. Quesitos são as perguntas que serão feitas aos jurados para verificar se eles condenam ou absolvem o réu. Essa leitura é feita na frente de todos, no plenário mesmo, e é o momento de as partes que quiserem impugnarem a redação dos quesitos. Quesitos aprovados, juiz, promotor, defensor, jurados, oficial de justiça que auxilia o juízo se retiram para uma sala especial. É uma sala separada no fórum. Se não existir essa sala, o que acontece? Interior é comum. O juiz manda esvaziar o plenário. Todos devem sair do plenário. Momento da quesitação. Muito simples. Na hipótese do homicídio simples, são 3 perguntinhas, 3 quesitos do homicídio simples consumado. Primeiro quesito, tem a ver com a materialidade, meus caros. Materialidade é saber se o corpo está aí, existiu, se o homicídio existiu. Então é mais ou menos o seguinte, a redação desse quesito. No dia tal, local tal, hora tal, a vítima, fulano de tal, foi atingida por disparos de arma de fogo que causaram a sua morte? Acabou. Então, se houver 4 respostas sims, sim, das 7 possíveis, então 4 sims dos 7, nós temos uma resposta positiva que reconheceu a materialidade e vamos para a próxima pergunta. Se nós tivermos 4 respostas negativas, teremos um não reconhecimento da materialidade e o julgamento encerra. As respostas dos jurados não são conferidas de forma verbal.
Elas são depositadas mediante cédulas sim e não, que são recolhidas numa urna que o oficial de justiça passa justamente para recolher esses votos. Reconhecida a materialidade, vamos para a autoria, segundo quesito. A pergunta é mais ou menos que expressa essa ideia. Foi o réu fulano de tal o autor da conduta descrita na pergunta anterior? 4 sims, temos o reconhecimento da autoria. 4 nãos, temos a negativa de autoria e a votação para. E eu estou insistindo em 4, meus caros, porque é a maioria de 7. Se eu abro 4 votos na sequência sims, eu sequer vou abrir os outros 3. Porque mesmo que eles sejam votos no sentido negativo, não vão alterar 4. E dessa forma que resguardamos o sigilo absoluto da votação. Quando é necessário abrir as 7 cédulas, nós temos 4 em um sentido, 3 em outra. Quem votou em que sentido? Não sabemos. Terceiro quesito, quando é reconhecida a autoria, é um quesito obrigatório de lei, meus caros. O jurado absolve o acusado? A pergunta é essa. E aqui inverte o sentido da resposta. Para condenar, o jurado responde não. Para absolver, responde sim. 4 nãos, o jurado não absolve o acusado, o réu está condenado por homicídio simples. 4 sims, o jurado absolve o acusado, terminou o processo, a absolvição reconhecida, determinada pelos jurados. Os quesitos na sequência, se houver causas de redução de pena minorantes, privilegiadora, são antes, são os próximos quesitos, e depois as qualificadoras e eventuais majorantes. Essa é a ordem da quesitação. Visto de forma panorâmica o procedimento dos crimes dolosos contra a vida, meus caros, pensamos ainda o seguinte: feita a votação, a quesitação, saem da sala especial, retornam ao plenário, juiz, advogado, membro do Ministério Público, jurados. O réu não participa dessa votação e o juiz fará a sentença e fará a leitura dela em plenário. Muita atenção para o artigo 492 do Código de Processo Penal, que foi alterado pela lei, o conhecido pacote anticrime, que passou a prever na lei a prisão do réu que é condenado em sede de júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. Se a pena for passar de 15 anos, exige-se pelo CPP a execução provisória da pena, ou seja, o cumprimento imediato. Não é prisão cautelar, é prisão pena adiantada. Então, meus caros, em prosseguimento, contra a sentença, que recurso que cabe? A apelação. E a apelação, ela não poderá reformar a decisão dos jurados. Vimos isso, que é decorrente da soberania. Essa decisão pode, no máximo, anular e mandar que outra seja feita no lugar dela, mas nunca poderá reformar. Muita atenção para esse detalhe, meus caros. Então, encerrada a nossa visão panorâmica da primeira fase e da segunda fase do Tribunal do Júri, vamos ao nosso quiz para apreender e fixar a matéria vista hoje em aula. A decisão de pronúncia reconhece. Letra A, atenuantes. Engano, meus caros, atenuantes. E, adiantando a letra B, agravantes, para serem reconhecidas dependem do quê? A alegação oportuna das partes interessadas durante o plenário, nos debates. Minorantes, qualificadoras. Por excelência, meus caros, a pronúncia deve reconhecer qualificadoras. Lembremos-nos, a pronúncia é o limite máximo para o Ministério Público deduzir a sua acusação. Muito bem. Então, a pronúncia deve reconhecer todas as qualificadoras que foram alegadas. Isso não vincula o Ministério Público lá no plenário, na hora do julgamento. O Ministério Público pode requerer 3 qualificadoras na pronúncia, por entender que existem indícios em relação às 3 e autoria, e, em nome da dúvida, é o jurado que tem que apreciar se a dúvida é suficiente para o seu reconhecimento ou não, e o mesmo promotor, ao fazer o plenário, pode sustentar o reconhecimento de apenas uma qualificadora.
porque as duas outras não houve em relação a elas indícios suficientes, na perspectiva do Ministério Público, para fins de condenação. Mas a dúvida existe, e essa dúvida deve ser solvida pelo juiz natural, que no júri é exatamente o jurado. Não é o Ministério Público, não é a defesa, nem o juiz presidente do tribunal do júri. Então, meus caros, a resposta correta é a letra D, que fala exatamente das qualificadoras. Avançamos para a nossa questão 2 do quiz, no sentido de revisar a aula de hoje sobre o procedimento do júri. Sobre o desaforamento, letra A. Não pode ser determinado no interesse da ordem pública. Somente pode ser determinado se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. É obrigatória a audiência prévia de defesa. Vamos examinar a alternativa D. Não pode ser requerido pelo assistente do Ministério Público. Pode, meus caros. Letra de lei, artigo 427. Então, o juiz pode determinar, o juiz encaminha um ofício ao Tribunal de Justiça solicitando o desaforamento pelos motivos que ele elenca, o Ministério Público pode requerer, defesa pode requerer, e segundo o 427, o assistente do Ministério Público também pode requerer. Descartamos a alternativa D, portanto. Sobrou a alternativa C, que é a resposta correta. É obrigatória a audiência prévia de defesa, que é a exigência íncita do contraditório. Avançamos, meus caros, para a questão 3 do quiz agora. Na questão 3, fala sobre no julgamento de homicídio em concurso material com ocultação de cadáver no plenário do júri. Então temos o crime de homicídio, que é doloso contra a vida, conexo à ocultação de cadáver. Por isso que a ocultação de cadáver, que não é um crime doloso contra a vida, será julgado pelo júri, que tem competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, nesse julgamento, letra A, se o homicídio for desclassificado para lesão corporal seguida de morte, o júri julgará a ocultação de cadáver. Questão de competência. O que acontece se os jurados reconhecem que não houve homicídio, houve uma lesão corporal seguida de morte? Eles reconhecem que não têm competência para julgar porque não se trata de crime doloso contra a vida. Então, na hipótese de desclassificação desse crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, os demais crimes conexos serão julgados por quem? Pelo júri, que não tem competência? Claro que não. Pelo juiz presidente. Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Se suceder a absolvição quanto ao homicídio, o júri julgará a ocultação de cadáver. Os jurados, quando absolvem pelo homicídio, eles firmaram a sua competência para julgar aquele crime doloso contra a vida. Se eles reconheceram a sua competência para julgar aquele crime doloso contra a vida, não importa se condenaram ou absolveram, eles têm a competência para os crimes conexos. Então, mesmo que o jurado absolva, não desclassifique, absolva em relação ao homicídio, o jurado vai ter competência sim para julgar no mérito a ocultação de cadáver. Aparentemente, portanto, a letra B está correta. Deixemos separada essa letra B e vamos para a C. Se suceder a condenação quanto ao homicídio, o juiz julgará a ocultação de cadáver. Ora, meus caros, essa é a alternativa que está mais errada e é de cara. Se suceder a condenação quanto ao homicídio, é claro que os jurados firmaram sua competência sobre o crime principal, que é o doloso contra a vida, e têm, portanto, competência para julgar os crimes conexos, de que é exemplo a ocultação de cadáver. Então, essa alternativa C está errada. Vamos para a D. Se suceder a absolvição quanto ao homicídio, o julgamento da ocultação de cadáver restará prejudicado. Meus caros, aqui foi uma brincadeira, essa alternativa é absurda. Não existe o julgamento de um crime restar prejudicado. A pretensão punitiva deve ser julgada, e ela pode terminar em condenação, absolvição
desclassificação. Não existe outra via, não existe um crime restar prejudicado. A própria decisão que reconhece a prescrição, por exemplo, é uma decisão que extingue a punibilidade. Então não existe decisão em relação a crime que considera que o crime restou prejudicado. Dessa forma, descartamos a alternativa D. Como a letra A já vimos que estava errada também, sobrou como correta a alternativa B. Portanto, a resposta correta B. Por qual razão, meus caros? Simplesmente porque, ao absolver em relação ao homicídio, o jurado firmou a sua competência para o crime conexo ao homicídio, que é a ocultação de cadáver. Então, o jurado julgará também a ocultação de cadáver. É plenamente possível que o jurado entenda o seguinte: o homicídio foi praticado em concurso de agentes, eu sei que o réu deste meu processo não matou, mas o réu ajudou a enterrar o corpo da vítima. Então, ocultação de cadáver. Exemplo plenamente factível, que acontece no dia a dia, e explica aqui. Então, a alternativa B é a correta. Em prosseguimento, meus caros, chegamos ao final da nossa quinta aula exaustiva, interessante, trata de um assunto bom. O nosso curso se encerra hoje também. Quero agradecer a atenção, a participação de vocês, o interesse em processo penal, que é uma disciplina de fato apaixonante. Quero, da mesma forma, tecer um agradecimento especial a todos da TV Justiça que me acolheram aqui e faço desta vez em nome da Ana Paula Falcão, que providenciou o convite e tudo deu certo aqui para a gravação dessas 5 aulas, para toda a equipe aqui de gravação, câmeras e tudo mais. E, é claro, eu sou muito grato, meus caros, ao meu Ministério Público. O muito do pouquinho que eu sei, eu devo à minha atuação profissional como promotor de justiça. Já fui promotor no Maranhão, hoje sou em Sergipe. Então, fica um agradecimento mais do que especial para o meu Ministério Público do Maranhão e para o meu Ministério Público de Sergipe. E deixei por último a cereja do bolo aos nossos professores. Nós só chegamos aqui por causa deles. Os meus professores são culpados por isso. Então, é claro que eu agradeço de coração a cada um dos meus professores que, desde a graduação, me direcionaram, me deram um índice correto para eu ir atrás do direito. Dessa forma, então, agradeço também a vocês, coloco-me à disposição e até a próxima. Avante! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.